Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Engrandecido seja o teu nome e santificados os seus atributos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tributamos toda a majestade e domínio. Abençoe todas as famílias da terra com aquelas bênçãos prometidas a Abraão e que serão estendidas a todos os seus eleitos antes da fundação do mundo. Rogamos ao Espírito Santo do Senhor que abençoe esse trabalho com salvação e santificação para o seu louvor e glória. Tenha misericórdia de mim e que sempre com acuracidade, propriedade e sinceridade exponha a tua verdadeira palavra. Oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós temos dito com respeito ao despojamento do velho homem e à renovação no espírito do nosso entendimento, bem como o revestimento do novo homem, criado segundo Deus, cuja necessidade se estende agora nas relações familiares. Na exposição anterior, nós abordamos a relação conjugal com respeito a Cristo e sua igreja, que é o padrão para o casamento. O marido, quando ama, e a esposa, quando se submete, se revestem do novo homem criado segundo Deus. E nesse texto não é diferente. Quando os filhos honram os pais e estes não provocam seus filhos, o velho homem é despido e o novo homem é revestido e renovado. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema A Família Santa e Bendita. Em primeiro lugar, nós temos a ordem aos filhos. Em segundo lugar, o quinto mandamento. E em terceiro lugar, a ordem aos pais. Com relação à ordem aos filhos, está indicado aqui no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Observe o cuidado de Paulo ao determinar tão importante mandamento aos filhos. Como o Senhor ama os filhos. Eles fazem parte da promessa. Deus prometeu a Abraão que, por intermédio dele, abençoaria todas as famílias da terra. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O Senhor sempre se preocupou com as crianças e disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Se os filhos são incapazes de governar, segue-se que não podem ser deixados à vontade. Por isso, Paulo se preocupa com eles e lhes adverte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos deve ser por causa do Senhor Jesus. Os filhos devem obedecer os seus pais, porque fazendo assim, obedecem o próprio Jesus. Esta ordem é do próprio Senhor. Eles fazem parte do pacto da graça, por isso devem obediência aos pais. Atos 2:39 diz: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As Escrituras, de forma geral, ressaltam que a obediência dos filhos aos pais implica em honrá-los com nossas palavras e demonstrar-lhe respeito de todas as formas. Levítico 29 diz: Se um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Até mesmo com nossas expressões faciais. Provérbios 30:17 diz: Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Obedecer os pais é escutar-lhes os conselhos e jamais desprezá-los. Deuteronômio 27:16 diz: Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém.
É claro que quando Paulo diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, os pais devem ensinar seus filhos a lhes obedecerem. Vivemos em um mundo muito difícil, cujos filhos estão cercados por corrupção em toda parte. Toda a nossa sociedade é inimiga e agressiva às verdades bíblicas. Por isso, os pais devem ser rígidos com os filhos para que eles prestem obediência para os seus próprios benefícios. A nossa sociedade está sempre disposta a ensinar os filhos a se rebelarem contra a autoridade. Nós vimos no capítulo 5, versículo 8: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os filhos das trevas são a favor da rebelião, da brutalidade e dos vícios. Nós vivemos em uma época de caos moral e espiritual, e nossos filhos estão crescendo dentro desse caos. Por isso, Paulo adverte, ecoando o que ele já começara a fazer no capítulo 4, versículos 17 e 18. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os tempos são difíceis e parece que estamos vivendo nos dias que Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a época em que vivemos. Por isso, Paulo, ao ordenar que os filhos obedeçam os pais no Senhor, deduz-se, obviamente, que os pais devem transmitir conhecimento aos filhos, concluindo que isso é justo no Senhor. Quando Paulo diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, essa expressão, isso é justo, porque o Senhor determina. É justo porque é mandamento do Senhor. É justo porque faz parte da lei moral de Deus e por isso Paulo cita o 5º mandamento aqui no versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A ordem de Paulo para que os filhos obedeçam aos seus pais é tão importante que Paulo embasa e fundamenta sua regra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu chamo a atenção para esse 5º mandamento do Decálogo: honra teu pai e tua mãe. Se nós recorrermos ao Catecismo Maior de Westminster, nós verificaremos que pai e mãe aqui não é apenas literal. Na resposta número 124 do Catecismo Maior de Westminster, é nos ensinado que as palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idades e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado, cujo alcance geral se estende até mesmo aos iguais, inferiores e não apenas aos superiores, como os pais, pastores, líderes eclesiásticos e governamentais. Assim diz a resposta número 126 do Catecismo Maior de Westminster. O alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, em nossas diversas relações como inferiores, superiores ou iguais. Portanto, esse 5º mandamento abrange honrar o inferior no exercício da sua função, honrar um irmão, evitando toda provocação, levando-o à ira, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Esse é o 5º mandamento, bem mais abrangente do que literalmente pai e mãe. Eu sugiro aos meus ouvintes que estudem o Catecismo Maior de Westminster, que contém um ensino precioso de todos os 10 mandamentos. Mas o versículo continua, o versículo 2, e diz:
honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com essa expressão, primeiro mandamento com promessa, John MacArthur, comentando essa passagem, disse que os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. Os 4 primeiros com relação a Deus e os 6 últimos com relação ao próximo. A importância do 5º mandamento é destacada não apenas pela posição inicial na 2ª tábua, mas também porque evoca Êxodo 20:12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento entre os 10 que contém uma garantia específica de bênção e prosperidade a todos os que lhe obedecerem. De acordo com o apóstolo, este fato é significativo e por isso destaca a suprema importância desse mandamento, disse John MacArthur. E no versículo 3, nós temos o propósito dessa tão importante obediência a esse 5º mandamento. Nós lemos: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, que evoca também Deuteronômio 5,16, onde é nos dito: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A pergunta que surge é: por que muitos desobedientes aos pais vivem muito tempo e outros obedientes aos pais vivem bem menos? O fato de obedecer ou desobedecer não é o único fator que determina o desenvolvimento da vida de uma pessoa, mas é um dos fatores importantes. Quando os filhos vivem uma vida de insubmissão e indisciplina por causa da desobediência, lógico que isso vai lhes acarretar a ruína, estragando-lhes a vida. O contrário também é verdadeiro. Se um filho vive uma vida de obediência aos pais, disciplinando-se a si próprio, viverá uma vida abençoada e associada com a longevidade. É mais uma promessa que motiva, é mais uma força motriz para a obediência. Por isso Paulo diz no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe a expressão, para que te vá bem. Se um filho desobediente vive muito tempo aqui na terra, as coisas não irão bem. Se um filho obediente vive muito tempo, as coisas irão bem. Mas a passagem continua e temos uma ordem aos pais ou o dever que tem dos pais com relação aos filhos. É-nos dito no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que Paulo quer dizer com esta ordem aos pais? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira? Podemos sugerir algumas proposições com vistas a se evitar as provocações dos pais. Como provocar os filhos? Por exemplo, defendendo-os demais, sufocando-os ou superprotegendo-os. Temos o exemplo próprio do ímpio Labão, que protegeu demais suas filhas, enganando Jacó e conservando as filhas consigo por 14 anos. E mais tarde implorou para Jacó não ir embora. Qual foi o resultado? As 2 filhas foram infelizes no casamento e mais tarde elas declararam: nosso pai considera a gente não como filhas, mas como estrangeiras. Os filhos precisam de algum grau de liberdade e independência para poder crescer. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta superproteger nossos filhos, pois isso é falta de confiança no Senhor, que é poderoso para guardar os filhos. Mais ainda, os pais podem provocar os filhos à ira, sendo favorito com um em detrimento do outro, como Isaac fazia com Esaú e Rebeca também fazia com Jacó. E depois José, posteriormente, foi o queridinho de Jacó. Os pais não devem rebaixar ou desprezar um filho em detrimento do outro, mostrando favoritismo. Isso é tão comum acontecer quando se tem vários filhos. Às vezes um filho dá mais trabalho que outro, então os pais tendem a desprezá-lo. Os pais também podem provocar os filhos à ira, pressionando-os a obter sucesso
ou obrigando-os a ser como os pais. Muitas vezes os pais não são e querem que os filhos sejam. O pai não é médico e quer que o filho seja. Não sabe jogar bola e quer que o filho seja um profissional. E assim por diante. Cuidado, procure não pressionar os filhos com relação às suas habilidades. Deus trabalha nos filhos, pois eles são muito mais filhos de Deus do que dos próprios pais. Colossenses 3:21 disse: Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Os pais piedosos devem evitar críticas constantes, desestimulando seus filhos, e devem compreender que não importa o que eles são, o que importa é o que eles querem ser. Os pais devem estimular os filhos à graça de Deus. Por isso Paulo continua e no versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais podem provocar os filhos à ira vivendo uma superindulgência, sendo um bonachão e não disciplinando seus filhos. Quantos pais bonacheirões existem entre nós? Se por um lado os pais não devem sufocar os filhos, por outro lado, não pode ser mole demais não corrigindo os filhos. Salomão disse: o que retém a vara aborrece seu filho. Temos vários casos na Bíblia onde vemos os pais se eximirem da responsabilidade de disciplinar os filhos. Davi foi um deles. Nós vimos no capítulo 4, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Às vezes, para evitar aborrecimento, não se fala a verdade aos filhos. Não os chama confrontando-o ao pecado. Os pais têm que ter equilíbrio na disciplina, sem exageros e nem egoísmo, mas criando-os na disciplina e admoestação do Senhor, mostrando que o comportamento dos filhos não estão condizentes com a verdade revelada na palavra de Deus. O puritano John Dodd disse que, se não formos rígidos com nossos filhos, vamos ter uma faísca dentro de casa que vai se alastrar e pegar fogo na casa toda. Mais ainda, os pais podem provocar os filhos à ira não se interessando pelo que eles gostam. Se um pai se interessa pelas coisas do filho, então é natural o pai esperar que o filho se interesse pelo pai também. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Com essa expressão admoestação do Senhor, a palavra grega para admoestação é nouthesia, que é exortar, persuadir, aconselhar. Os pais têm que pregar o evangelho aos filhos. Às vezes é difícil falar a verdade aos filhos, mas se os pais demonstrarem através da Bíblia, aconselhando-os e demonstrando a vontade de Deus, ficará bem mais fácil. Se o pai não falar, a Bíblia fala. Se o pai falar, é porque a Bíblia está falando. Um puritano diz que um lar sem culto doméstico é uma casa sem alicerce. A responsabilidade do culto doméstico é do pai e não da mãe. O pai tem que chamar sua família no mínimo uma vez por semana e realizar o culto doméstico com cânticos, hinos, leitura da Bíblia, algumas exortação dos catecismos ou das confissões. Um pai piedoso deve ensinar seu filho e se esforçar para que seus filhos sejam muito mais filhos de Deus do que deles próprios, e fazer que os filhos compreendam a grande importância de honrar e obedecer aos pais, porque dos 10 mandamentos é o único que contém uma promessa. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.